Então, muito boa tarde a todos. Começo por agradecer a oportunidade de aqui estar. É sempre uma alegria muito grande e uma bênção. Então, muito obrigada, Rui, à Casa do Caminho, pelo convite. Espero realmente que possamos refletir todos em conjunto e sairmos daqui com um pouco mais de conhecimento e com o coração cheio de amor, cheio de esperança, e que Jesus nos abençoe neste propósito. Então, o tema que nós trouxemos hoje para refletirmos em conjunto é converter-se versus convencer-se, ou o oposto, que é o que está ali, é indiferente. Então, vamos procurar analisar a diferença entre estar convencido e estar convertido. Então, nós escolhemos iniciar o trabalho com uma passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, que diz o seguinte: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo, mas eu rogarei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Então imaginem o que é Jesus dizer isto a Simão Pedro, tendo ele já um percurso, não é, de cerca de 3 anos com o Mestre, tendo o Mestre convivido com ele de uma forma muito próxima, pois ia jantar à sua casa, fazia o Evangelho no lar, tendo Simão procurado seguir o Mestre, e Jesus disse-lhe isso. Por outras palavras, Jesus estava a dizer a Simão que ele ainda não estava convertido. Então deve ser duro, não é? Para alguém que amava tanto o Mestre como Simão Pedro, ouvir da boca do Mestre que ainda não estava convertido. E sabem, isso muitas vezes acontece conosco. Nós às vezes achamos que já possuímos determinada virtude ou virtudes, e depois, quando a vida nos prova, nos põe à prova, nós acabamos por perceber que ainda não adquirimos aquela virtude que pensávamos já ter adquirido. Às vezes estamos convencidos de que somos melhores do que aquilo que somos na realidade. E a passagem ainda continua, porque é do versículo 31 ao 34, dizendo: E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo, até à prisão e até à morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Então não só disse a Simão que ele ainda não estava convertido, como lhe estava a informar que ele o iria negar 3 vezes. Então, de facto, isso verificou-se, não é? Verificámos que Simão negou Jesus 3 vezes, portanto, ele de facto não estava convertido como ele pensava que estava. E Jesus disse: quando te converteres, não é? Confirma os teus irmãos. Ou seja, quando tu realmente conseguires converter-te aos ensinamentos que procurei passar, através sobretudo do meu exemplo, aí sim, quando esse futuro vier, então vem com mais força, vem com mais fé, com mais lucidez e com essas bases mais fortes, mais esclarecidas, mais fortalecidas, confirma os teus irmãos. Ou seja, ser para eles a base, o sustento, a serenidade, a força, o ombro amigo. Mas para isso é preciso que tu te convertas. E nós sabemos que o nome de Simão Pedro inicialmente era só Simão. Jesus deu-lhe o nome de Pedro, que é Cefas, não é? Do aramaico, e que significa pedra ou rocha, consoante a tradução. E também do grego Petros. Então foi Jesus que lhe deu este segundo nome, para que ele percebesse, né, que futuramente ele iria ser essa pedra, essa rocha, essa força
que iria ajudar na difusão da sua mensagem. Então nós compreendemos que a conversão é algo que nós vamos precisar de testar na vida, não é? Que a vida vai nos fazer passar por determinadas situações em que vai pôr à prova se nós estamos realmente convertidos ou não, ou se estamos apenas convencidos. Então, na resposta à questão 365 do Livro dos Espíritos, nós podemos ler a seguinte informação: o espírito progride em insensível marcha ascendente, mas o progresso não se efetua simultaneamente em todos os sentidos. Durante um período, ele pode adiantar em ciência, durante outro, em moralidade. Então nós sabemos que nós, enquanto espíritos, vamos progredindo sempre, não é? Quando muito, estagnamos, mas não há um retrocesso. Então vamos aprendendo sempre. Mas existem dois tipos, digamos assim, de desenvolvimento que precisamos fazer. Muitas vezes até trazemos a metáfora de sermos um pássaro com duas asas, não é? A asa da intelectualidade e a asa do sentimento. Que, para que o pássaro consiga voar de uma forma equilibrada, precisa que as duas asas tenham o mesmo tamanho, a mesma força, não é? Por causa da resistência do ar e etc. Então, nós evoluímos muito mais rapidamente a nível de conhecimento do que propriamente a nível moral. Então, normalmente, não é? Nós no Espiritismo costumamos dizer que temos uma asa muito pequenina, a da moralidade, e uma asa mais fortalecida, que é a asa do conhecimento. Então, claramente vemos que o nosso voo não é muito equilibrado. Mas, portanto, o progresso intelectual impulsiona o moral e vice-versa. Então, podem não se desenvolver igualmente com a mesma rapidez, mas um impulsiona sempre o outro. E na questão 780, quando Kardec pergunta se o progresso moral acompanha sempre o progresso intelectual, a espiritualidade diz que decorre deste, mas nem sempre o segue imediatamente, tal como havíamos explicado. E na 780A, Kardec volta a questionar, não é, um pouco mais profundamente sobre este assunto: como pode o progresso intelectual conduzir ao progresso moral? E a espiritualidade amiga esclarece, dizendo que, dada a compreensão do bem e do mal, pois então o homem pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue-se ao desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade do homem pelos seus atos. Portanto, fruto da compreensão entre o bem e o mal, as suas consequências, nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente. Vamos desenvolvendo o nosso livre-arbítrio. Com ele nós vamos fazendo escolhas, umas mais acertadas, outras menos acertadas, e vamos aprendendo muitas vezes neste processo de tentativa e erro. Tentativa de acertar, erro, não é? Umas vezes acertamos, outras erramos, e é mesmo assim o nosso progresso. Não é? É normal que assim seja. Mas, dada a compreensão do bem e do mal, então é importante esta compreensão, não é? Usarmos o nosso raciocínio, haver esta compreensão. Para quê? Para que depois consigamos aos pouquinhos ir pondo em prática. Porque aos poucos vai descendo o conhecimento, que apenas é racional, vai descendo para o nosso coração. E nós começamos a viver de acordo com aquilo que nós já acreditamos ser verdade e fazer sentido para nós. Mas para isso é preciso tempo, não é? Daí nós sabermos que a evolução não dá saltos e que é necessário nós também termos paciência para connosco próprios, sermos benevolentes para connosco mesmos, caridosos, termos compaixão, porque nós não evoluímos tão rapidamente como gostaríamos. E às vezes esse grau de exigência é tão grande em nós que isso ainda bloqueia mais a nossa evolução do que se fôssemos compassivos, do que aceitássemos o nosso estado
o que conseguimos fazer, o que ainda não conseguimos fazer, como algo de natural, mas temporário. E que aos poucos tudo vai evoluindo, tudo vai progredindo, tudo vai melhorando. Mas esta evolução que nós fazemos faz-se mais rapidamente desta autoaceitação das nossas limitações do que se nós formos demasiadamente severos e exigentes connosco, querendo ser forçosamente o que nós ainda não conseguimos ser. Porque se nós conseguíssemos ser melhores, nós éramos. Então surge muitas vezes aquele pensamento de crítica para nós próprios. Mas eu já sei isto, eu já devia fazer aquilo, não é? Mas como nos ensina o nosso querido Rui, esse devia, não é uma ilusão muito grande em que nós vivemos. Porque se nós não fazemos é porque nós não conseguimos. Se nós não vemos mais é porque não conseguimos. Não é porque não queremos, é porque não conseguimos. E compreender isto dá-nos muita paz, não é? Dá-nos uma maior aceitação das nossas limitações e ajuda-nos a progredir com menos severidade para connosco. E ainda na linha B, como se explica então que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? E a espiritualidade amiga, uma vez mais, explica: o progresso completo é o alvo a atingir, né? É o nosso grande objetivo. Mas os povos, como os indivíduos, não chegam a ele senão passo a passo, né? Então é progressiva a nossa evolução, até que tenham desenvolvido o senso moral. Eles podem servir-se da inteligência para fazer o mal. Então, se nós ainda não tivermos desenvolvido este senso moral, nós podemos usar o conhecimento que temos, não para fazer o bem, mas para fazer o mal. Daí ser tão importante nós procurarmos trazer o coração para esta questão. Desenvolvermos os nossos bons sentimentos. Não importa o quanto nós sabemos se não colocamos em prática. O nosso grande objetivo deve ser colocar em prática, deve ser amar dentro das nossas parcas possibilidades. Mas é esse o grande objetivo. Não é sermos grandes intelectuais, com um conhecimento profundo, saber muitas coisas de cor. É importante que isso nos transforme por dentro. Que isso nos torne pessoas melhores. Que isso se faça presente no nosso caminhar. Não é? Que seja luz para o nosso caminho. Seja a bússola que nos orienta. Então, a moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Né? Uma vez mais, esta ideia de que é preciso tempo para evoluirmos. E Deus sabe isso. E Ele dá-nos o tempo. E Ele respeita-nos, respeita o nosso livre-arbítrio. Respeita o tempo que nós precisamos para crescer. Para maturar. Ele respeita. Resta saber se nós respeitamos o nosso tempo e também se respeitamos o tempo do outro. Porque a doutrina espírita ela é muito clara. Assim como Deus nos respeita, também nós devemos respeitar a tudo e a todos, a nós próprios e aos nossos irmãos. E muitas vezes nós queremos obrigar que os outros vejam o que nós já vemos, façam as coisas boas que nós já conseguimos fazer. Mas não é possível isso. E isso é uma profunda falta de respeito. A espiritualidade amiga superior que vai à nossa frente e que nos dá a mão, né? Estende a mão aqui para trás, para nós que vamos ali ainda muito atrás, ela percebe que nós precisamos de tempo. Então ela envolve-nos no seu amor. Eles oram por nós. Trazem pessoas amigas que nos ajudam, que nos fortalecem, que nos apoiam, fazem de tudo e mais alguma coisa, demonstrando esse amor incondicional por nós, que nós estamos a aprender, a desenvolver. Então, como Paulo disse, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Portanto, quando nós estamos em Cristo, né? Quando nós já nos convertemos,
nós somos uma nova criatura. Portanto, só por si já o conhecimento da lei divina que nos rege a tudo e a todos. O conhecimento das lições do Cristo. Só isso, não é? É a grande bússola que nos orienta, é o nosso roteiro seguro. E aos pouquinhos nós vamos pondo em prática. Cada dia um pouco mais. Então nós vamos nos transformando. Vamos deixando de ser tão egoístas, tão pouco tolerantes, para passarmos a ser um pouco mais tolerantes, para passarmos a pensar um pouco mais também nos outros, a amarmos também os outros, mas iniciarmos esse amor em nós, porque só quando nós nos auto-amamos é que somos capazes de amar verdadeiramente os outros. Então esse é um sentimento que se vai purificando, não é? O amor. Nós já dizemos que amamos determinadas pessoas, mas ainda não amamos de verdade, não é? Ainda não amamos daquela forma incondicional. Estamos a caminho, mas amamos. Como disse Raul Teixeira numa das suas palestras, amamos na pobreza dos nossos mais sinceros sentimentos. Então é preciso enriquecer esses sentimentos, é preciso purificá-los, mas já amamos, não é? Mas ainda é um sentimento pobre. Então, quando há esta nossa transformação, não é? Há um ajuste estrutural e integral do nosso ser ao Evangelho. Para Pedro, ele já entendia, mas ele não conseguia levar à prática, portanto o seu coração ainda não estava verdadeiramente convertido, embora ele pensasse que estava. Então ele ainda precisaria mais renovar as suas bases, fortalecer a sua fé. Então lembramos aqui a passagem da lavagem dos pés, em que Jesus disse que ia lavar os pés a todos os seus discípulos e fê-lo, mas Pedro não queria, não é? E Jesus disse, se tu não deixares que eu te lave os pés, tu não podes fazer parte comigo. Claro que ele não estava a falar dos nossos pés físicos, ou neste caso dos pés físicos de Pedro, mas renovar as bases, não é? Os pés aqui como bases. Se tu não te renovares, as tuas bases, onde tudo assenta, não é? Não podes estar comigo de verdade. Não podes ser nova criatura de verdade. Então, neste livro, Perante Jesus, no capítulo 13, existe justamente uma mensagem com o título do trabalho que trouxemos para partilhar convosco, que é convencer-se e converter-se, ou convencer-se versus converter-se. Então nós vamos procurar ver quais são estas diferenças fundamentais e se uma depende da outra, se uma ajuda a outra, como é que é. Então vamos analisar inicialmente a importância da dimensão do convencer-se, que é, como conseguem imaginar, a primeira fase. A resistência do incrédulo, devemos convir, muitas vezes provém menos dele do que a maneira por que lhe passam as coisas. Então nós observamos que muitas vezes as pessoas não acreditam em Deus, são descrentes, porque a forma como lhe é transmitido o que é Deus não as convence. Elas não compreendem. Então isso gera muitos incrédulos. A fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. E para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, item 7. E é uma reflexão de Kardec. Então, para crer não basta ver, é preciso compreender. Então nós sabemos que no Espiritismo, a nossa fé ela é raciocinada, não é uma fé imposta. Nós não acreditamos porque sim, ou porque nos dizem que devemos acreditar. Nós compreendemos porque é que acreditamos e no que é que acreditamos. E isso é fundamental, não é? Porque é uma fé robusta. Porque existe essa compreensão.
Então, a doutrina espírita, ela trabalha muito com o raciocínio lógico, certo? Com a lógica, com a razão, com a compreensão. E isso é muito importante. Por isso a nossa fé vai se fortalecendo, né? Ela já nasce em nós, é íncita em nós, mas ela precisa que nós a vamos desenvolvendo. Então, a doutrina espírita, ela promove esta aliança entre a ciência e a religião e defende que ciência e religião são duas alavancas, não é, que nos conduzem a Deus. Porque, em dada altura, o sentimento e o raciocínio eles estiveram muito separados. Não é? Então, o sentimento muitas vezes deixava o raciocínio sem respostas e o raciocínio muitas vezes deixava o coração sem esperança, sem alento. Mas o Espiritismo pretende que andem de mãos dadas, estejam unidos. Então, será que nós já estamos convertidos? E trouxemos aqui aquela imagem de Paulo, não é? Na estrada de Damasco, onde Jesus lhe aparece, ele cai do cavalo e fica cego. Não é? Portanto, até lá, claramente não estava convertido. Então, é preciso irmos mais a longe do que ter conhecimento, porque Paulo, né, nós sabemos, era um ser muito culto, não lhe faltava conhecimento. Mas é preciso ir muito mais além com esse conhecimento. É preciso saber o que é que se faz com esse conhecimento. Então, qual será a profundidade do nosso compromisso com Jesus? Leva as novas ideias da nova compreensão do Evangelho do Cristo ao plano da realização? Porque não basta compreender. E depois tem que fazer alguma coisa com esse conhecimento. Esse conhecimento tem que dar frutos. E nós sabemos que o verdadeiro espírito ele é reconhecido pela sua transformação moral, né? E pelos esforços que faz em domar as suas más tendências. Então vamos iniciar propriamente com esta mensagem, que ela é muito profunda, muito importante. Então Emmanuel começa por nos informar que muito fácil convencer-se alguém da verdade do Senhor, transformando a vida dos companheiros. Então aqui há algumas coisas que gostaríamos de analisar convosco. Convencer-se da verdade do Senhor. Parece que não é a verdade do Senhor, não é a sua própria verdade. Não é? Parece que há aqui uma distância muito grande entre a verdade da criatura e a verdade do Senhor. E depois transformando a vida dos companheiros. Então, este olhar, não é, vindo para fora e não para dentro de nós. Porque nós sabemos que podemos transformar a nós próprios e não aos outros. Aos outros nós podemos dar uma pequena contribuição. Se eles quiserem se transformar, terão que fazer o seu próprio trabalho. Né? Nós podemos realmente querer ajudar muito, dar muito carinho, muito amor, muito apoio, mas é a pessoa que tem que fazer o seu trabalho de renovação íntima, de esforçar-se por se aperfeiçoar. Então, estão a ver aqui, o olhar deve ser para dentro de nós. Então, o Emmanuel começa a dizer que quem não olha para dentro de si, procura fazer o quê? Transformar os outros. Né? Então, o seu olhar equivocado. E quem vê quem não sente a verdade do Senhor como a sua própria verdade, também é um equívoco. Daí ser tão fácil procurar fazer isto. Porque não estamos a fazer o verdadeiro trabalho. Não estamos a fazer aquilo para que viemos. Se o nosso objetivo é transformar o outro, é olhar para fora, criticar, apontar o dedo ao outro, não é esse o caminho que Jesus pretende. Então, é importante que nós, aqui, em conjunto, possamos refletir qual é a distância da minha verdade e da verdade do Senhor. Quão distante eu estou da verdade do Senhor.
Porque para que nós nos possamos transformar verdadeiramente, é necessário que nós estabeleçamos um vínculo com o Cristo e o tenhamos como verdadeiro modelo e guia das nossas vidas. Aquele a quem nós queremos imitar. Queremos colocar em prática os valores que Ele deixou, que Ele exemplificou. Então queremos nos aproximar muito de Jesus. Tal como Jesus disse, eu e o Pai somos um. Né? Que nós também possamos dizer, nós e Jesus somos um. Porque é Ele que nos tem ao seu encargo, ao seu cuidado. Então é importante diminuir esta distância entre a verdade do Senhor e a nossa própria verdade. Né? E o nosso objetivo é que no nosso caminho nós vamos diminuindo essa distância das verdades. Porque quem é que realmente tem a posse da verdade com V maiúsculo? Não é? Não somos nós, pois não. A nossa verdade ainda é muito limitada, a nossa inteligência é muito limitada. Então, Jesus sim é uno com Deus. Então, Jesus já detém a posse dessa verdade, já vive segundo essa verdade, segundo as leis de Deus. Jesus já compreende Deus, já faz a vontade de Deus. Nós não, nós ainda estamos a caminho, mas temo-lo como um exemplo de que nós também podemos ser igual a eles e fazer o que Jesus fez e muito mais, como o Mestre nos ensinou. Então é possível, não é um sonho, não é uma quimera, é possível. E isso dá-nos esperança ao nosso coração. Então é possível, sim. Devagar, certamente, mas é possível. Então vamos dar-nos este tempo, tendo sempre em vista o grande objetivo, onde nós queremos chegar. Muito difícil, diz Emmanuel, porém, converter-se ao Senhor da verdade, renovando a própria vida. Não é? Então, converter-se é um trabalho evolutivo, espiritual. É um trabalho que nós temos que encetar dentro de nós próprios, na nossa própria vida, aproximando-nos cada vez mais de Jesus, deixar que Ele viva em nós. Criar cada vez mais esse vínculo forte entre nós e Jesus, entre nós e Deus. Então, a primeira parte, a primeira fase, é de facto nós convencer-nos, porque exige que nós compreendamos. Isso é fundamental. Mas a segunda parte é a conversão. Né? É darmos passos nessa direção da conversão, porque a conversão não vai acontecer num estalar de dedos. É um processo. E nós vamos dando passos na direção dessa conversão que nós sentimos de todo o coração que queremos fazer nas nossas vidas. Nós queremos, de facto, ser do Cristo. Nós queremos ser de Deus. Nós queremos ser unos com Deus como Cristo é. E é através do Cristo e dos seus ensinamentos que nós vamos conseguir alcançar esse objetivo. Porque só assim seremos verdadeiramente felizes. E quer queiramos, quer não, essa é a fatalidade. Uma das fatalidades a que todos nós estamos sujeitos é que vamos ser felizes, vamos ser relativamente perfeitos. Essa verdade, acho que toda a gente também aqui está convencida de que realmente é isso que vai acontecer. Então, há uma grande diferença entre estar envolvido numa causa, não é? E então, quando eu estou apenas envolvido, eu dou até um certo limite, e às vezes esse limite, ele é designado, o que é que marca esse limite? Muitas vezes é o nosso interesse pessoal. Então, há uma grande diferença entre, portanto, o estar envolvido e o estar comprometido com uma causa. Quando nós estamos comprometidos, de verdade, com uma causa, nós entregamos-nos inteiramente. E o nosso interesse pessoal não tem aqui nada a impedir. Então, isto faz-nos lembrar o fracasso de Pedro. Então, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 89,
que tem por título O Fracasso de Pedro, ele diz-nos que informa o Evangelho que naquela hora de trabalhos supremos, Simão Pedro seguia ao Mestre de longe. Ficou no pátio do sumo sacerdote e assentou-se entre os criados deste para ver o fim. Então, ele acompanhava Jesus de longe. E nós estamos a analisar o fracasso de Pedro. Porquê que Pedro falhou, vamos dizer assim? Porquê? Ele estava a acompanhar o Mestre de longe. Portanto, mantinha aquela distância que lhe era conveniente. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 895, quando Kardec pergunta qual o sinal mais característico da imperfeição, os benfeitores dizem o interesse pessoal. As qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Assinalam um progresso, mas nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa tão rara na Terra que quando se patenteia todos o admiram como se fora um fenómeno. Então nós às vezes estamos a pensar que já adquirimos determinadas virtudes, mas quando formos provados pela vida, vamos acabar por ver que era só um verniz, não é? E que tirando o verniz não está lá nada, essa virtude não está sólida em nós. E o que é que nos impede muitas vezes de evoluirmos é nós pensarmos tanto em nós, no nosso interesse pessoal. Voltando à mensagem sobre o fracasso de Pedro. Leitura cuidadosa do texto esclarece-nos o entendimento e reconhecemos que ainda hoje muitos amigos do Evangelho prosseguem caindo nas suas aspirações e esperanças por acompanharem o Cristo à distância, receosos de perderem gratificações imediatas. Todos os aprendizes nessas condições naturalmente fracassarão e chorarão amargamente. Colocámos ali aquela parte do texto em negrito. Então, Pedro falhou porque se manteve à distância do Cristo. E sempre que nós o fizermos nas nossas vidas, certamente vamos falhar, né? Emmanuel diz que todos os aprendizes, que somos nós, que mantivermos Cristo distante de nós, naturalmente vamos fracassar. E isso vai nos trazer um sofrimento muito grande. Choraremos lágrimas amargas. Então aqui uma das coisas que temos para aprender com Simão Pedro é que manter o Cristo à distância só nos vai trazer amargura, sofrimento. Então, dentro das nossas possibilidades, o convite de Jesus é que nós não o mantenhamos à distância. Dentro das nossas possibilidades, o convite do Mestre é que o deixemos entrar no nosso coração. Porque ele, à altura, à época, ele estava presente entre os discípulos. E muita da força dos discípulos vinha da presença do Mestre. Né? Lembramos quando Jesus foi ter com Emmanuel, que na altura Públio Lentulus, ele ajoelhou-se perante o Mestre. Portanto, o impacto vibratório do Mestre. Então, claro que os discípulos eram muito fortalecidos pela presença do Mestre, mas o Mestre partiu. E ele agora não está fisicamente presente, mas está dentro do nosso coração. E quanto mais nós alimentarmos essa presença do Cristo dentro do nosso coração, quanto mais nós deixarmos que Ele atue em nós, sendo nós apenas instrumentos, pedindo que Ele nos inspire nos nossos trabalhos, no nosso dia-a-dia, para que sejamos melhores, para que consigamos desenvolver mais a capacidade de amar, de nos doarmos, de sermos tolerantes, de não julgarmos, mais felizes nós estaremos.
Sobre o fracasso de Pedro, também temos uma explicação no livro Boa Nova, em que nos explica como é que era o estado psicológico de Pedro na altura. Então deixamos aqui o convite para, se tiverem curiosidade, lerem. Então, Paulo sabiamente disse: revesti-vos de Cristo. Então, quase como que nós e o Cristo sermos um só. Deixarmos que Ele nos vá transformando, que o seu amor em nós nos vá dulcificando, que a sua luz em nós vá diluindo as nossas trevas, que a sua ternura dulcifique o nosso coração, o nosso proceder, que a sua sensibilidade aumente a nossa, para que nós consigamos olhar para tudo e o que está à nossa volta, para todos os que estão à nossa volta e fazermos a nossa pequena contribuição, darmos a nossa pequena migalha de amor, de luz, de atenção, emprestarmos os nossos ouvidos. Então que Ele nos vá transformando. Mas é preciso que nós o chamemos, é preciso que nós lhe demos espaço, que permitamos que Ele atue. Então é preciso que nós vamos caminhando, não é? Lá, na direção dele, diminuindo a tal distância que falámos há pouco, entre a verdade do Senhor e a nossa verdade. Ainda no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 49, Emmanuel tem uma mensagem entre saber e fazer. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Jesus. Está em João, no capítulo 13, versículo 17. Então, a primeira coisa é saber, é compreender. E depois é fazer. Não é? Então, se sabeis estas coisas, sereis felizes, sereis bem-aventurados se as fizerdes. Não é? De que adianta sabermos se não procuramos fazer. Não é? Ninguém exige aqui de nós perfeição. Mas exige, entre aspas, recomenda-se. Não é? O convite é no sentido de fazermos um esforço para. Não é? Jesus não exige nada de nós. Jesus convida-nos com o seu amor, com a sua paciência, com a sua compaixão, pelo respeito para com o nosso tempo. Ele não nos obriga a nada. Então, mas nós não queremos ser felizes? Quem é que não quer daqui ser feliz? Não vejo braços no ar, portanto presumo que todos queiram ser felizes. Eu quero ser feliz. A nossa felicidade ela é construída por nós. Então Emmanuel, ao comentar esta passagem, diz: entre saber e fazer existe singular diferença. Nós também já sabemos isso, não é? Quase todos sabem, poucos fazem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas. É o esforço supremo dos que fazem. Então, reparem o que é suposto alguém convertido fazer. Penetrar valorosamente a vereda, mas muitas vezes em silêncio. Estamos sozinhos, abandonados e incompreendidos. Assim foi o Mestre. O Mestre dos Mestres foi abandonado, foi perseguido, foi esquecido, foi incompreendido. Quem estava lá com ele na hora de maior provação? Onde estavam aqueles que ele curou? Então, o esforço supremo dos que fazem, dos que já conseguem levar para a prática, muitas vezes é uma caminhada solitária, em que ninguém nos compreende, ou são poucos os que nos compreendem um bocadinho, em que muitos nos vão criticar as decisões, as ações diferentes, porque Jesus
convida-nos a sermos diferentes, não é? À época vigorava a lei do olho por olho, dente por dente. Mas com Jesus passou a vigorar a lei do amor. Então é um convite para sermos diferentes. Normalmente aqueles que não se vingam são tidos como fracos no mundo. Mas aos olhos de Deus não. Então há uma grande diferença, não é? Entre o olhar de Deus, entre a sua lei e o olhar do homem. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Então aí está, o caminho para a nossa felicidade. É paulatinamente irmos procurando colocar em prática os ensinamentos do Cristo. E se errarmos não faz mal, até porque vamos errar certamente, e muitas vezes. Não é? Mas vamos continuar a tentar. Não é? E temos ajuda. Muita ajuda sempre. Continuando na mensagem perante Jesus, que dá nome ao trabalho, o homem apenas convencido pode construir maravilhosos templos para o culto religioso e morrer desabrigado. Então nós construímos, né, fora de nós. Quem está apenas convencido constrói fora. Não constrói cá dentro. Mas é cá dentro que nós temos que construir. Nós temos que construir o nosso verdadeiro património. Aquilo que nós vamos levar connosco para a pátria espiritual e vamos trazer de novo para aqui, não é? Neste processo de reencarnação. É aquela riqueza que ninguém nos tira, nunca, jamais. Nosso património. Orientar o combate aos inimigos da humanidade e permanecer possuído por terríveis adversários de si mesmo. Então, os nossos verdadeiros inimigos, eles estão dentro de nós. São aquelas limitações que nós ainda não conseguimos vencer, mas que vamos conseguir. Então, o olhar é para dentro de nós, é procurar melhorar o que nós somos. Então, realmente, falar do Cristo é uma coisa, mas viver segundo o Cristo é outra completamente diferente. Jung diz-nos que sua visão se tornará clara somente quando você olhar para dentro do seu coração. Aquele que olha para fora sonha, aquele que olha para dentro desperta. Porque é quando nós olhamos para dentro de nós, para dentro do nosso coração, quando nós procuramos ser mais conscientes, estar no aqui e no agora, é que nós estamos a viver de verdade. Quando nós procuramos nos melhorar, seguirmos os ensinamentos de Jesus, é que nós estamos no caminho correto, no caminho que vai levar à nossa felicidade. Não é quando nós estamos a olhar cá para fora, a ver se o outro faz, se o outro não faz, onde é que o outro errou. Não é por aí. Distribuir benefícios incontáveis e atingir o fim da experiência terrestre é a angustiosa fome do coração. Portanto, quem está apenas convencido, é isto que acontece. Porque não alimenta o seu próprio coração, não se renova minimamente que seja. Então, quando desencarna, o seu coração vai faminto. Não há ali amor. Não há ali compaixão. Porque não fez aquilo que realmente era para ele fazer a sua própria tarefa. E Madre Teresa de Calcutá disse que a fome por amor é muito mais difícil de eliminar do que a fome por pão. E nós lembramos uma experiência que fizeram há bastantes anos com
com um chimpanzé ou com um macaco, não lembro ao certo, em que lhe deram uma mãe, o Rui deve saber, em que lhe deram uma suposta mãe, portanto, com ferro, não é? Em que tinha a mamadeira e tinha uma manta fofinha, acolhedora. E ele ia só à outra mãe beber quando tinha fome, mas ficava sempre agasalhado naquela manta que o envolvia, não é? Que de alguma forma o fazia sentir-se protegido, amado ali, como se tivesse a presença de alguém. Então realmente nós temos muito mais fome de amor, de carinho, não é? Do que propriamente fome de pão. Embora também estamos no corpo, o nosso corpo tem necessidades, não é verdade? Nós temos muito mais necessidade de pertencer, de sermos vistos, de sermos aceites. E muitas vezes isto sobrepõe-se ao nós sermos autênticos. Então o homem apenas convencido pode acender inúmeras lâmpadas no caminho e entregar-se à morte às escuras. Então, luz com vaidade é apenas um conhecimento teórico. É preciso acendermos a luz dentro do nosso próprio coração. Se nós não acendermos luz cá dentro, não é? Se nós não formos essa luz, essa pequenina luz que seja, nós vamos entregar-nos à morte às escuras. Porque não temos luz própria, nós precisamos ter luz própria. Voltamos a relembrar aquela passagem que Cristo disse: tudo o que eu faço vós podereis fazer e muito mais. Então ele era luz, né? Ele educou-nos para que nós sejamos independentes, autossuficientes. Então nós temos que acender a nossa própria luz, desenvolvendo o amor. Deus é amor. Não é essa uma das definições que João nos traz no seu Evangelho? Deus é amor. O amor é o alimento da alma. Verdadeiramente, tal como o pão, né? Que, entre aspas, é o alimento para o nosso corpo. Nós, se não dermos alimento à nossa alma, ela vai definhando. É verdade. Então, nós precisamos desenvolver cada vez mais o amor em nós, porque a nossa alma precisa ser alimentada. Se, portanto, a luz que há em ti... Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Como é que será a nossa luz? Serão trevas? Já é um bocadinho de luz? O homem apenas convencido pode receber prodigiosos dons do céu e estendê-los aos semelhantes, persistindo em asfixiante cegueira no campo íntimo. Então nós precisamos, não é, de redirecionar os nossos caminhos, tendo em vista a luz do Cristo. Nós precisamos trazer luz para dentro do nosso coração, para que essas vendas que muitas vezes nós temos nos nossos olhos, ou até às vezes aqueles óculos com uma graduação que não é a nossa, irmos tirando, não é? Porque às vezes nem nos apercebemos que não estamos a ver corretamente. O homem somente convencido derruba sem construir, critica sem cooperar, discute sem esclarecer, exige de todos sem auxiliar a ninguém, hostiliza o bem provável sem edificar o bem positivo. Mas não é este o homem que nós queremos ser, pois não? Então vamos procurar abster-nos de criticar e vamos procurar cooperar. Vamos procurar construir e não destruir. E como Chico dizia, vamos tentar desatar os nós em vez de cortar. Então vamos procurar ser um bocadinho deste Cristo que nós tanto amamos, na pobreza dos nossos mais sinceros sentimentos. Que Jesus nos abençoe.